tudo bem? Estamos aqui recebendo hoje o Dr. Ricardo Wallace, das Chagas Lucas. Doutor, muito obrigado pela sua contribuição junto à Asfito aqui. Vou falar um pouquinho do currículo dele. Dr. Ricardo Wallace, das Chagas Lucas, é graduado em fisioterapia, especialista em ergonomia, mestre em ciência do movimento humano, doutorado pela IPEM-FEPAR, na área de concentração de alterações metabólicas, anatômicas e funcionais da obesidade, pesquisador das relações do metabolismo energético com a fisioterapia e educação física, presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Forense e autor de mais de 20 livros. Doutor, com você a palavra. Muito obrigado, Animário. Mais uma vez, você nos convidando para um evento tão bacana. Gostaria de agradecer toda a diretoria da Asfito por essa oportunidade. Estamos aqui, né? Tudo que a gente puder fazer para crescer o nome da fisioterapia, pode contar conosco. Estou à sua disposição. Excelente. Doutor, então vamos lá. Eu separei algumas perguntas para a gente estar sabendo um pouco mais o que é a fisioterapia forense e tudo mais. Sabemos que é considerado o pai da fisioterapia forense. Pode nos dizer como nasceu esse nome? Pois é. Essa história de pai é engraçada, né? Na realidade, Ronis, vamos dizer que tem um pai e uma mãe essa fisioterapia forense. A história é até engraçada. Eu tenho uma amiga muito grande na minha vida, que é a doutora Naldimar de Pietro, de Curitiba, e ela estava com o instituto de pós-graduação dela, que depois virou a faculdade de BRAT, de tecnologia, e um dia ela me chamou na sala dela e falou assim, lá eles me chamam de Lucas. Lucas, ela falou comigo assim, eu tenho observado que tem saído muito tema de perícias, está tendo curso de perícias por aí. Você não faz algo parecido com isso? Na época, na realidade, nós fazíamos o aspecto pericial muito mais voltado para as auditorias. Eu trabalhava com alguns bancos no estado do Paraná. Aí ela falou que as perícias que ela estava vendo, em termos de formações, era perícia na área trabalhista. Eu falei, olha, Naldi, não é só isso que você está vendo, não. Tem muito mais coisa. O trabalho do fisioterapeuta, né, ele envolve muito mais situações onde ele deve documentar, né, deficiências físicas e funcionais para os mais diversos meios. Ela falou assim, então acho que esse nome deveria mudar, não devia ficar falando em perícia fisioterapêutica só, né? Eu falei, vou pensar um pouquinho e a gente volta a conversar. E o meu pensar um pouquinho leva um dia, né, onde você me conhece. Voltamos no outro dia lá e eu estava com uma lista de possibilidades. Fisioterapia judiciária, fisioterapia judicial, fisioterapia forense. Aí ela falou assim, o filho dela, tá? Você não sabe, hoje o filho dela é advogado, inclusive. Então ela sempre teve uma afinidade por esse lado, a doutora Naldi. Ela falou, esse é bonito, porque o ambiente forense envolve todos os litígios de determinadas áreas, né? Sempre tem um conflito de interesse. Ela falou assim, então vamos começar a reportar, Lucas, coisas mais aprofundadas da fisioterapia nessas áreas. Vamos criar essa fisioterapia forense, dando risada. E daí, como ela estava dentro do conselho de fisioterapia, né, no CREFITO 8, né, nós começamos a fundamentar as bases do que seria essa fisioterapia forense. Isso era maio, junho de 2009. Quando foi em julho de 2009, tá, nós criamos a Associação Brasileira de Fisioterapia Forense, com esse grande nome, que daí realmente é um nome que ele é mais pesado, ele é mais forte, mais fácil de se falar, inclusive, e que envolve as perícias. Não, ótimo. Então, assim, tem muitas pessoas que é o primeiro contato, a primeira vez que está ouvindo, até mesmo dentro da fisioterapia, muitos acabam desconhecendo ainda o que é a fisioterapia forense. O senhor poderia nos falar o que é a fisioterapia forense mais especificamente? Com certeza. Então vamos tentar dizer assim, a fisioterapia ela é uma grande tenda, um grande teto, um grande guarda-chuva, melhor dizendo assim, que embaixo dele tem várias situações onde o fisioterapeuta pode trabalhar. Só que o que realmente demarca ela, Rony, é existir um conflito de interesse. Pronto. Tem um conflito de interesse. E esse conflito de interesse envolve a fisioterapia, movimento humano, lesões, deficiências, incapacidades também, não só pensando em deficiências,
tem um movimento humano inserido, tem uma disfunção físico-funcional inserida. Então, há possibilidade de fazer um trabalho de terapia forense. Então, embaixo desse guarda-chuva, nós vamos ter situações laborais, trabalhistas, ergonomia. Nós vamos ter situações securitárias, seguro, por exemplo, DPVAT. Vamos ter situações no âmbito da dermatofuncional, dano estético, tá? Dano estético e corporal, né? Que envolve, inclusive, dano moral. Vamos ter situações na justiça privada, Rones, na mediação, na conciliação, na arbitragem. Vamos ter situações para trabalhar em situações de crimes contra a saúde pública, onde, por exemplo, entra equipamentos e objetos e até ações fisioterapêuticas, crimes contra a relação de consumo. Nós vamos trabalhar para delegacias poder fazer pareceres ad hoc relacionados ao que a gente chama hoje de exame de corpo de delito funcional, ou seja, que sequela determinou imediatamente aquilo no indivíduo. Então, ou seja, olha que guarda-chuva gigantesco, com várias atividades fisioterapêuticas, onde envolvem litígios, polícia da forense, no auxílio ao direito, tá? Não importa que área do direito, em direito privado, inclusive, como eu falei, na arbitragem, mediação e conciliação. Então, o terapeuta ele tem uma gama gigantesca de prestar o serviço, emitindo documentos específicos, né, que a gente chama hoje de documentos legais, que muita gente confunde só com laudos, documentos legais dos terapeutas. O próprio Conselho Federal de Terapia, tá, criou resoluções até para auxiliar o indivíduo nesse universo da perícia tão gigante terapêutica. E o mais interessante hoje, todas as especialidades terapêuticas têm a possibilidade de fazer perícia, têm a possibilidade de fazer consultoria, têm a possibilidade de fazer auditoria. E todas essas atuações, se estiverem envolvendo litígio, Anismar, ela é considerada uma fisioterapia forense. Olha que gigante esse universo, né? Interessantíssimo. Muito ampla a área, né? Podendo ser explorada por vários meios. Dentro da área aí que você me falou sobre a especialidade, a fisioterapia forense pode ser considerada uma especialidade fisioterapêutica? Aí é que tá. Vamos dizer que sim, mas vamos dizer que não também. Num desses nosso grupo de estudos de terapia forense dentro do conselho, nós somos convencidos a não transformá-la em especialidade. Tá? Nós fomos convencidos. Por quê? Nós tínhamos a mesma ideia que a terapia forense ia seguir como uma especialidade médica de perícias médicas. Tá? E aí, o grupo de trabalho do conselho falou, olha, eu acho que não é bem assim, acho que nós vamos estar cometendo o mesmo erro do médico. Por quê? Porque como você vai ser um perito ou um fisioterapeuta forense, que está mais sendo chamado assim no mercado hoje, de uma área, tá, que você desconhece. Por exemplo, o perito médico lá, ele tem a especialidade de perícia médica, mas ele consegue abarcar as perícias de todas as especialidades médicas? Então, olha que coisa interessante. Eu não tenho como ser perito médico ortopedista e ser um bom perito médico em pediatria. Então, na realidade, deveria ter uma especialidade de perícia médica em pediatria, uma especialidade de perícia médica em ortopedia e assim por diante. E foi essa grande sacada do grupo de trabalho da terapia forense no conselho. Né? Que falou, então, para nós não cometermos o mesmo erro, nós devemos ter a fisioterapia forense, a perícia fisioterapêutica, dentro de todas as áreas da fisioterapia. Aí eu vou ser mais forte como um fisioterapeuta forense criminal, desportivo, sabe, dermatofuncional, sabe, bariátrica e metabólica. Então, na realidade, não tem como eu falar que ela é uma grande especialidade, apesar dela ser. Só que ela se divide dentro das especialidades terapêuticas. Tanto é que hoje nós vamos vendo no mercado pós-graduações de fisioterapia forense trabalhista, fisioterapia forense trabalhista e previdenciária, fisioterapia forense em dermatofuncional. Ou seja, não estamos incorrendo no mesmo erro do médico, que de repente tem a especialidade médica de perito médico, mas de repente não consegue fazer tudo aquilo, tá, que uma especialidade outra chama em termos de perícia. Então, esse foi um detalhe muito interessante, devemos louvar o nosso conselho, porque isso foi orientação dele. Porque pela gente, tá, a fisioterapia forense é uma especialidade. O modelo já estava no mercado, que era o modelo médico, tá? Então, você vê, aí que o nosso conselho nos ajuda. Muito bom. Falando em especialidade, estive pesquisando e acabei vendo muito o termo fisioterapia forense e perícia fisioterapêutica.
existem pós-graduações em fisioterapia, em perícias fisioterapêuticas e pós-graduações em fisioterapia forense. Tem uma diferença entre uma outra ou só os nomes mesmo? Pois é. O que nós estamos tentando divulgar agora? Se o profissional quer fazer uma pós-graduação somente de perícia fisioterapêutica, olha bem, a perícia fisioterapêutica é uma das atuações de fisioterapia forense. Tá? Ele pode fazer a pós-graduação. Só que isso hoje acaba limitando ele para uma área só. Por exemplo, ele vai fazer perícia fisioterapêutica, eu pergunto, de que área? Tá? Quando você fala fisioterapia forense, mesmo sendo de uma área, ela ocupa outras atividades, como, por exemplo, atividades de laudos administrativos, de pareceres ad hoc, não só de perícia fisioterapêutica propriamente dita. Relatórios de evolução, por exemplo, na previdenciária, você é obrigado a provar, tá, num processo previdenciário, se aquela deficiência que o indivíduo tem, ela é permanente, é a chamada de invalidez, que pode levar até uma aposentadoria por invalidez, no caso deles. Isso, por si só, é um acompanhamento de um processo de evolução, de tratamento desse cliente, ou da sequela do que ele já tem. Isso não é perícia. Isso é uma outra atividade forense, porque o indivíduo está pleiteando perante o INSS um direito que foi negado a ele. Então, nós achamos hoje que dá para existir as duas pós, desde que o aluno saiba o que ele queira. Se ele quer realmente só fazer perícia e é para o âmbito judicial, seja trabalhar para um juiz, ou como assistente técnico, trabalhando dentro de um processo judicial, isso vai fechar muito ele. Mas, de repente, é isso que o aluno quer. De repente, ele quer aquela área. Né? Ele quer trabalhar só na trabalhista, ele quer trabalhar só na criminal, ele quer trabalhar com juízes. Porque quando fala perícia hoje, eles falam ainda perícia judicial. Então, seja, é uma perícia que necessariamente tem que ser solicitada por um juiz. Isso acaba, Rones, fechando muito o leque de atuação do fisioterapeuta. A gente diz que o fisioterapeuta forense ele trabalha muito mais para os advogados, né, do que para o próprio juiz. E nós temos um número muito maior de advogados no Brasil, tá, do que de juízes. Então, acho que se eu pudesse escolher hoje, enquanto acadêmico de fisioterapia, me formando e fazer uma pós-graduação, vamos dizer assim, para entrar nesse universo, eu procuraria uma área que pegasse, além da perícia, outras situações, tá? Onde eu possa trabalhar com relatórios de evolução, posso trabalhar com pareceres ad hoc, posso trabalhar com manifestações, é o que nós chamamos hoje de jurisconsultoria. Ou seja, a jurisconsultoria engloba também uma atuação pericial, e não necessariamente só como perito do juiz. Porque quando começou o trabalho de perito fisioterapeuta no Brasil, a área que mais tinha, tá, atuação era na Justiça do Trabalho. Então era normal o indivíduo pensar que ser perito fisioterapeuta era o perito trabalheiro só para a Justiça do Trabalho. Tá? Mas não, como eu falei no início. Qualquer situação que tenha um litígio, alguém insatisfeito com a situação e pleiteando o direito deles, e nesse universo tenha disfunção relacionada ao movimento, ali cabe um trabalho de fisioterapeuta, como você está vendo por aí. Isenções para compra de veículos. Se foi negado para ele, e ele pediu a um fisioterapeuta para fazer um parecer para ele dizendo como ele está, tá? Obviamente isso é uma atuação de fisioterapia forense. Agora, quer ver? Um parecer sem litígio, tá? Aí é só perícia. Por quê? Sem litígio não está envolvendo a forense, não tem um conflito de interesse. Então, ou seja, a mesma situação, o mesmo trabalho de fisioterapeuta pode ser forense ou não. A palavra-chave da fisioterapia forense é: há um descontentamento, há um litígio, tá? Então, esse é o grande objeto de análise de uma atuação fisioterapêutica nesse universo, litígio. Não, ótimo, muito bom. O senhor falou sobre algumas documentações legais que o fisioterapeuta faz na fisioterapia forense. Pode nos dar alguns pareceres ou exemplificar? Com certeza, Donis. Vamos para o primórdio lá da fisioterapia forense, onde ela é só perícia judicial. Um laudo judicial. Um laudo judicial é um documento técnico, tá? Inclusive o Código de Processo Civil determina como ele deve ser elaborado nas suas bases. Tá? Então, o laudo judicial é um documento legal que o fisioterapeuta pode emitir quando ele for trabalhar para um juiz. Enfim, laudo judicial. Ele pode emitir, por exemplo, ainda no ambiente judicial, um parecer, tá, como assistente técnico da parte que eventualmente o contratou, para ser o perito dessa parte. Tá? Então, não chama daí de laudo. Tá? Laudo seria só o documento do juiz. Seria daí um parecer de assistente técnico.
O mais comum são os chamados pareceres com fins objetivos, né? Os chamados pareceres ad hoc. Tá? Esse parecer ad hoc, ele necessita uma solicitação oficial, normalmente é de um advogado, porque é quem está envolvido no processo litigioso, trabalhando para quem é um contrator. Tá? Esse parecer ad hoc, ele pede a fundamentação sobre os aspectos físicos e funcionais daquele cliente dele, para ele poder entrar na justiça ou simplesmente mostrar dentro de um processo para o juiz como se encontra aquele indivíduo que eventualmente ele está defendendo. Tá? Você tem auto de constatação, por exemplo. Existe a polícia judiciária, onde tem um inquérito policial, que pode também chamar o profissional da fisioterapia, tá? Normalmente eles chamam dois, que são chamados peritos ad hoc, para emitir um documento que chama o nome de auto de constatação. E assim vai. Então nós temos uma série de documentos, tá? Que são específicos de determinada área de atuação, tá? Dependendo da relação do direito que o indivíduo está solicitando. Tá? Acho que esse já estão de bom tamanho para a gente começar a mostrar. O próprio atestado, Ronimar, é um documento forense, se tiver litígio envolvido, se está sendo pedido para pleitear alguma coisa. Não importa se administrativamente, né, dentro de um processo de empresas, por exemplo, o indivíduo com seguradora, está também em termos estatais, em termos judiciais. Ótimo, excelente. Agora tem um assunto que eu acho que bem mais procurado para você até. Existe essa confusão entre perícia médica, fisioterapia forense, perícia fisioterapêutica, é a mesma coisa? O que um faz, o que o outro faz? Que legal. Isso dá uma discussão em tanto, né? Isso aí dá para a gente ficar falando só disso. Um dia um bate-papo só disso. Mas eu costumo dizer que existe um desconhecimento geral sobre o que cada um pode fazer. E isso, obviamente, gera conflitos entre as profissões da área da saúde. Para começar, olha, no nosso país, por exemplo, eles acham que tem duas áreas, tá, na área da saúde. Uma área da saúde, propriamente dita, e uma área médica, quando isso não é verdade. Tá? A medicina é uma das profissões da área da saúde. Então, em princípio, eu gostaria de falar em perícias ou atuação forense na área da saúde. Então, tecnicamente, a diferença que tem é que cada um vai fazer o seu papel dentro desse universo forense. Mas, lá atrás, começaram a achar que perícia médica envolve tudo. Não envolve tudo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você agora é um perito do INSS. Se ele tivesse um conhecimento mais aprofundado das outras profissões, assim como da fisioterapia, da assistência social, da terapia ocupacional, ele seria um solicitante de pareceres ad hoc de algo específico para ele fechar aquela decisão dele perante aquilo que ele foi contratado, como um perito hoje federal, né, do INSS. Então, ele pode pedir para um fisioterapeuta, tá, quais são as quantificações e qualificações da deficiência daquele paciente que tem determinada doença. Entende? Porque, querendo ou não, o fisioterapeuta tem uma expertise maior em termos de análise de movimento. Assim como ele pode pedir por uma perícia social que um profissional do serviço social determine para ele como é que está a relação entre barreiras, entre facilitadores daquele cliente e no ambiente que ele vive, para poder transformar aquela deficiência em algo muito mais plausível, muito mais real, não só pensando no aspecto doença. Né? Então, se houvesse um conhecimento por parte dos advogados, um conhecimento por parte do médico, um conhecimento por parte de todos os profissionais da saúde, um trabalharia com o outro. E não aconteceria isso, dizer que a perícia de fisioterapeuta não pode fazer, que a perícia do médico pode, de outro profissional não pode. Na verdade, perante o Código de Processo Civil, todo mundo pode fazer perícia nesse caso judicial. Né? Ele é muito claro quando ele fala disso, você vai ver nos artigos que falam sobre esse tema. Agora, na realidade, o desconhecimento faz achar que médico é uma coisa e o profissional da saúde já é outra. Colocam, às vezes, o pobre coitado do médico como uma chefia de uma coisa que não tem condições de ser chefe. Então, a multiprofissionalidade é que determina aquilo que nós focaríamos como as perícias e atuações forenses. Então, a grande diferença básica em relação ao trabalho do fisioterapeuta e o trabalho do médico enquanto perito é que cada um faz a área da sua expertise. O médico é muito bom em aprofundar e dizer qual a estrutura está comprometida com o nome daquela doença, e o fisioterapeuta é muito bom em quantificar e determinar as variações e, obviamente, as quantificações do resultado daquela doença. A ponto de, mesmo sem saber que doença o indivíduo tem ali, eu já posso ver deficiência e quantificá-las. E agora, pela CIF,
qualificá-las. Então, quer dizer, um acaba complementando o outro. Isso acaba sendo positivo dentro de um processo qualquer. Então, se eu já tenho uma doença muito bem desenvolvida, muito bem equacionada, já sei qual é, puxa vida, agora o que eu quero se eu sou juiz? O que eu quero se eu sou seguradora? Eu quero qual o percentual das deficiências que esse indivíduo tem, a magnitude dela. Então, a diferença, como volto a dizer, é cada um fazer o seu papel. Tem momentos que vai ser muito mais fisioterapeuta trabalhando e tem momentos que vai ser muito mais médico trabalhando. Tá? E o juiz tem que saber isso, os advogados têm que saber disso. Por isso nós temos que divulgar dessa forma. Né? Hoje está muito melhor, hoje está muito claro. Todos os conselhos de fisioterapia trabalharam muito fortemente, tá, em cima de mostrar qual é o papel do terapeuta no ambiente pericial, nessa situação forense, e esse educativo fez várias decisões, até no próprio TST, tá, para nos auxiliar e mostrar, tá, os profissionais do direito que realmente tá, tem momento para todos esses profissionais da área da saúde. E viu, não falei só de terapeuta médico, falei de assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogos e assim por diante. Consegui responder para você, Ronis? Ótimo, ótimo, claro? Excelente. Legal. Tem muita gente que está nos assistindo e eu vou aproveitar para fazer essa pergunta para o presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Forense e com a vasta experiência que você tem. Como eu posso me tornar um bom fisioterapeuta forense? Pois é. Você sabe, Leonardo, essa pergunta é engraçada. Bom questionamento teu. Eu acho que a primeira coisa ele tem que ser fisioterapeuta. Se ele souber fazer muito bem aquilo que o seu conselho determina dentro da deontologia, tá? Aquelas regras que eles têm que seguir, se ele seguir os procedimentos baseados em evidência enquanto fisioterapeuta, já está bom. Por quê? Eu só adiciono para ele o universo do direito privado, do direito arbitral, da situação criminal, da situação administrativa securitária. Então, na verdade, o novo para ele não tem que ser a fisioterapia. O novo para ele tem que ser o aspecto forense. Então, para responder para você, a primeira coisa que ele tem que fazer para ser um bom profissional fisioterapeuta, eu digo um profissional de elite, ele ser um bom fisioterapeuta. Tá? Ele tem que interpretar, tá, que a situação onde ele vai entrar precisa do aspecto forense como algo novo para ele, e não como a fisioterapia como algo novo. Tá? As primeiras pós-graduações que nós formatamos, junto com a Faculdade Brat, foi a primeira instituição a ter um curso de pós-graduação voltada para essa área, tá? É dizer para ele que, eu vi isso, a deficiência que ele tem hoje na pós-graduação era de fisioterapia, não era do ambiente forense. Então, você acaba tendo que repassar para o indivíduo coisas que ele deveria já saber na faculdade. Aí tiveram que aparecer vários cursos paralelos, né, para fundamentar tecnicamente esse indivíduo, para ele ser um bom fisioterapeuta, para daí sim ele pensar em ser um fisioterapeuta forense. Ou seja, se ele faz uma evolução bem feita, ele faz uma consulta bem feita, ele sabe quantificar, qualificar, sabe codificar hoje pela CIF as deficiências das funções e estruturas relacionadas ao movimento. Se ele já sabe isso, ele já sabe laudar, ele já sabe fazer relatório de evolução, ele já sabe colocar a expertise dele num papel, tá, dentro daquela estrutura nova agora, que é a estrutura do direito. Com a cara, um formato do documento XYZ que ele vai ter que elaborar. Então, na realidade, a redação forense seria o suficiente para ele dentro desse universo. Mas ele ainda tem dificuldade do que está vindo da faculdade. Né? Então, respondendo a pergunta, para ser um bom fisioterapeuta forense, tem que ser primeiro um bom fisioterapeuta. E depois a gente coloca o conteúdo forense em cima. Respondido? Muito bom. Hoje a fisioterapia forense é considerada uma área elitizada no mercado da fisioterapia. Quais foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou em busca de transformar ela nessa área tão desejada? Pois é, doutor Ronis Mário. A maior dificuldade realmente foi a ignorância inicial. Inclusive nossa, né? Porque quando a coisa é muito nova, você chega pensando que é uma coisa, faz um procedimento e você acaba apanhando, porque não era bem daquele jeito. Então, e conforme nós fomos reformatando esse nosso conhecimento, tivemos que aprofundar na área do direito, aprofundar na área securitária, etc., previdenciária, tá? Não tinha conteúdo para isso, nós tínhamos que grudar em advogados, né, em juízes, em procuradores do Ministério Público, tá? Para poder entender aquilo, tá? Nós vimos que nós errávamos por falta desse conhecimento.
E, então, hoje, eu ainda sinto muito desconhecimento, como eu falei no questionamento agora há pouco, por parte do próprio juiz, por parte do próprio advogado, e pior ainda, por parte de muito fisioterapeuta, né? Que interpreta que a atuação dele é limitada em relação a esse universo forense. Então, foram as minhas maiores dificuldades no início, e que agora, graças a Deus, está sendo mais diluída. Nós temos outros centros agora oferecendo pós-graduações de fisioterapia forense. Tá? Você vai ver a Universidade de Caxias do Sul, uma pós muito bem montada, com o Dr. Douglas Garcia e vários outros colegas nossos. Tá? Essa visão que nós tínhamos lá atrás, de dificuldade, com certeza se diluiu, agora está menor. Então, a dificuldade agora é outra. Né? E você perguntou por que ela é considerada uma área elitizada? Porque percebeu-se que realmente o fisioterapeuta que trabalha nessa área, ele tem um conhecimento vasto em relação ao direito, além de saber muito da sua área como fisioterapeuta. Porque se ele não souber, não vai ter aceitação aquele documento dele. Então, sem querer sermos indivíduos elitizados, que eu acho que isso não deveria existir, não tinha que ter diferença, todos tinham que estar iguais, tá? Mas é porque, como aquela pergunta anterior que você fez, nós tivemos que aprofundar muito mais a própria fisioterapia para poder somar a esse universo do direito. Tá? Então, essa busca que a gente vê agora é realmente por pessoas que querem aprofundar esses dois conhecimentos. Tanto da fisioterapia, em termos de poder laudar, poder fazer relatórios, se manifestar, ser um bom jurisconsultor, tá? Para ele chegar nesse ponto, ele com certeza vai ter que ter um plus de estudo acima. Oi, caiu. Tivemos um probleminha na internet, professor Wallace. Deve ser a distância aqui em Palmas, você em Curitiba. Mas, professor, vamos voltando aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, até mesmo, eu acho que como presidente da associação, o senhor vai falar melhor. A perspectiva em relação ao futuro da atuação da fisioterapia forense. Eu estou muito feliz, estou feliz e orgulhoso. Tá? Eu estou vendo hoje no mercado alguns ex-alunos nossos fazendo aquilo que nós queríamos que acontecesse, ou seja, reproduzir com a mesma vontade, reproduzir com a mesma ciência, com a mesma honestidade esse trabalho de um fisioterapeuta forense. Tá? Posso citar dezenas de nomes aqui, mas não vou falar, porque se eu esquecer algum pode gerar algum constrangimento, tá? Mas quem sabe muito bem disso. Então isso, doutor Mário, vai fazer uma bola de neve. Um produz três produzem mais três. Então, o que nós ganhamos nesses de 2009 até agora, esses anos todos de terapia forense, daqui a 3 anos vai ser muito mais por um intervalo menor. Então, é uma progressão, tá? A aritmética que a gente está vendo aí, que vai acabar jogando numa PG, numa progressão geométrica, dentro dessa proporção. Então, a perspectiva é a invasão desse formato de se atuar como fisioterapeuta fora do ambiente 100% clínico. Hoje, tem pessoas que me procuram falando assim, não, eu não quero trabalhar com fisioterapia. Eu quero ser fisioterapeuta forense. Eu quero trabalhar com o meu cérebro além de conhecer, aprofundar a ciência da fisioterapia. Ou seja, tem pessoas que já têm a opção de não ir para a área clínica, assim como no passado eu tinha uma opção de não ir para o hospital, ir para o esporte e assim por diante. Então, na realidade, tá, a minha perspectiva é das mais positivas possíveis. Eu estou olhando num universo com uma velocidade maior de crescimento da fisioterapia forense e o objetivo é manter esse padrão, tá, e fazer escala. Tá? A ABFF, por exemplo, é muito forte nisso. Depois veio a Abrapef, que também está muito forte nisso. A Abrapef abriu um leque para poder fazer com que todas as especialidades também aprofundem, pelo menos na perícia fisioterapêutica, dentro desse guarda-chuva da fisioterapia forense. Em outras palavras, tá? A expectativa nossa é excelente. Nunca imaginaríamos, nem eu e nem a doutora Naldimar lá na frente, tá? Que depois de tão pouco tempo, quer dizer, muito sofrimento, mas pouco tempo tecnicamente falando, nós teríamos isso, pessoas na faculdade querendo fazer isso aí. Tudo em função de uma conversa lá atrás, de uma visionária, que foi a doutora Naldimar, que falou assim, vem cá, é isso mesmo? E eu sei, eu acho que tem mais coisa aí. Tá? Então, existe uma área nova, ou seja, nasceu lá atrás, com aquele papai e aquela mamãe da fisioterapia forense lá. Né? Essa ideia de que hoje nós nem imaginaríamos que estariam nesse pé, sendo considerados profissionais de elite em termos de auxílio ao direito e assim por diante, está aí enaltecimento da fisioterapia. Então, sou muito feliz nesse momento, muito mesmo.
Ótimo. Hoje no Brasil você sabe informar quantos fisioterapeutas forenses tem? 630 dentro da nossa associação, com uma média de 40 muito atuantes. Ou seja, formamos, quer dizer, tiveram cursos com a gente, formar uma coisa muito forte, tá? Fizeram um curso com a gente, tá? Um número de 630, alguma coisa, não chega a 640, com uma média de 40 muito atuantes do mercado. Então, Criando também, abrindo novos. Hoje nós temos, doutor Neymar, fisioterapia forense militar, fisioterapia forense securitária, fisioterapia forense securitária e previdenciária, fisioterapia forense voltada para o universo do esporte, tá? Fisioterapia forense voltada para fisioterapia dermatofuncional. Então, ou seja, existe agora mais possibilidades para a atuação desse profissional fisioterapeuta, tá? Dentro do universo de auxílio ao direito. Ou seja, nós queremos, ao fim e ao cabo, promover com o nosso trabalho a tão sonhada pacificação social que o direito tanto pede. Tá? Ou seja, vamos contribuir para que essa pacificação aconteça. Né? E você sabe que a maioria dos litígios tem, entre aspas, sequelas motoras, tá? Físicas envolvidas. Então, não tem como tirar mais o terapeuta desse universo. E, para falar a verdade, nós chegamos à conclusão que demorou para ele entrar nesse universo. No pós-guerra, ele já deveria ter entrado. Tá? Então, um mercado muito amplo ainda, né? E pouco explorado pelo terapeuta, né? É isso aí. Existe muita coisa a ser feita ainda, muita ciência a ser produzida e muito trabalho dos terapeutas dentro do litígio que eventualmente vão demandar dessas ciências que vão ser produzidas. Tá? Como o Dr. Douglas costuma dizer, tem um oceano azul para a gente nadar aí, em termos de trabalho com fisioterapeuta. Né? Você poderia dar um exemplo de uma história, pode contar uma história mesmo até de um caso que seja interessante, de uma perícia que você realizou, até mais para elucidar para quem não conhece ainda, para entender um pouco mais como é. Eu acho que o universo mais fácil de eu falar hoje realmente é o universo trabalhista, né? Eu trabalho atualmente como consultor para o Ministério Público do Trabalho da 12ª Região, trabalho também auxiliando juízes e sendo nomeado judicialmente para perícias judiciais trabalhistas, tá? E também previdenciárias. Então, o que eu posso dizer hoje? O nosso trabalho hoje, enquanto fisioterapeuta deste universo, ele tem dois focos principais, né, Mário? Um foco da interpretação de quem é esse indivíduo físico funcionalmente hoje, esse que entrou com uma ação, por exemplo, contra a empresa dele, tá? Situação dele, e a situação de para quem ele prestava esse trabalho dele, para poder fazer o que eles chamam de relação de nexo. O indivíduo está reclamando que ele se quebrou na empresa. Eu tenho que analisar o quanto que ele está quebrado hoje, com aquele diagnóstico de lesão que eventualmente o médico já deu, tá? E quando não dá, nós mesmos pedimos um parecer ad hoc para que ele dê, tá? Então, ou seja, não são todas as situações que eu vou ter que esperar ter um diagnóstico de nosologia, ou seja, uma relação com a estrutura comprometida. Eu posso pedir se eu vejo que o cliente está agudizado e não está batendo com o que está escrito nos autos. Então, eu analiso ele e depois analiso o sistema de trabalho. E aí eu tento cruzar os dados para poder responder as perguntas das partes. Então, como acontece hoje? Nós somos nomeados para poder fazer uma atuação porque o juiz pediu. E esse juiz pediu porque as partes, o autor e o réu, entre aspas, o reclamante e o reclamado nessa situação, tá? Querem que essa perícia aconteça. Essas partes, Rones, elas também fazem questionamentos para o perito do juiz. Então, na realidade, eu começo a trabalhar tecnicamente para o juiz e para as partes respondendo as perguntas deles naquele ato pericial, analisando o indivíduo e o sistema. Ao fim desse meu trabalho, eu vou emitir um laudo, que é um documento forense importantíssimo, direcionado ao juiz, que possa ser feito vista pelas partes, junto com essa resposta de pergunta que eles nos fizeram. Aí as partes, elas podem, obviamente, se o que eu coloquei no papel for prejudicial a uma parte, ela pode questionar, ela pode dizer que o trabalho pode ter sido mal feito por um erro técnico XYZ, ela pode fazer outras perguntas, chamadas quesitos complementares, e ela pode até querer impugnar o nosso trabalho. Por isso que você tem que fazer um trabalho essencialmente técnico. Eu costumo dizer que se colocar um perito judicial em cima de uma gilete, ele vai partir certinho para um lado e para o outro. Ele tem que respeitar a ética do nosso processo, vai ter que respeitar os trâmites do próprio Código de Processo Civil que norteia a perícia judicial, tá? E, obviamente, também a assistência técnica, que seria o espírito das partes. Então, hoje eu posso dar como exemplo
que todos os meus trabalhos voltados à justiça do trabalho, tá, tem esse foco, né? E é uma área que ainda é muito grande. Quem vem crescendo muito maior ainda, a área dos seguros privados, provavelmente quando a gente fala em DPVAT, né, onde o indivíduo tem que ser indenizado pelas lesões que eventualmente aconteceu com ele por acidente de trânsito, e crescendo progressivamente são as deficiências ocasionadas ou danos ocasionados pelas alterações de cirurgias plásticas, estéticas e assim por diante, onde o terapeuta também se desenvolveu muito bem. Então, para não ficar falando num exemplo, posso dizer que nesse universo eu tive vários exemplos de atuação positivas e negativas no nosso trabalho, sabe? Talvez isso dê uma clareada para quem eventualmente está ouvindo. Não, excelente, muito bom. É muito amplo, né? Se fosse para citar casos aqui, inúmeros casos. Não daria. Agora, vamos lá. A parte que alegra. E os ganhos? Como são? Como é que eu vou paga? Honorários, a gente costuma dizer honorários nesse universo. Como seriam os honorários? Então, não existe, Rones, um formato de quanto se ganha um perito judicial, um assistente técnico, um jurisconsultor, um parecerista ad hoc, não tem. Agora, nós seguimos sempre, no mínimo, a resolução 482 do nosso conselho, que fala sobre RNPR. Não trabalhamos normalmente com horas, tá, técnicas sobre o trabalho que nós vamos demandar. Então, normalmente, esses trabalhos têm uma chamada base orçamentária, quando não é no ambiente judicial. Tá? E aí, obviamente, o teu trabalho ele é intelectual, ele é técnico, você vai ter que cobrar pelo tempo que você vai levar para redigir, pelo seu deslocamento, por você ter que analisar documentos. Então, você faz uma base orçamentária e você faz um preço. De uma maneira geral, hoje, tá, esse tipo de trabalho é realmente acima do que o fisioterapeuta clínico está ganhando. Né? Realmente é assim. Quando eu vou para o universo da justiça, por exemplo, dá um trabalho nosso, da Justiça do Trabalho, não existe uma homogeneidade de pagamento para os peritos judiciais. Mas ele está flutuando hoje entre R$ 1.500 e R$ 3.000, tá? Tem praças que pagam até R$ 4.000 com o trabalho do perito judicial. Obviamente que isso vai demandar o vulto da atividade, mas de maneira geral, volto a falar. Hoje, tá, existe um patamar bem acima da média por hora trabalhada, consequentemente o resultado final do seu trabalho, do que a gente vê num fisioterapeuta que está acostumado a trabalhar naquela área clínica. Óbvio, ambos dão satisfação para quem gosta de fazê-lo. Tá? Agora, não é um emprego, né? Você não tem um emprego de, aspas, fisioterapeuta forense, perito fisioterapeuta, parecerista, doc fisioterapeuta, sabe? Não existe um emprego. Mas, conforme você vai trabalhando, né, é natural o volume de trabalho ir aumentando a ponto que você participa muito mais de trabalho de intelectualidade, tá, do que de atuação motora do fisioterapeuta. Então, eu costumo dizer que trabalhar com auditoria, trabalhar com perícia, trabalhar com consultoria, tá, dá uma longevidade muito maior ao próprio profissional de fisioterapia. Tá? Hoje eu digo que 20%, 30% do meu trabalho é físico, todo o restante ele é intelectual. Né? Porque eu ainda casei em cima no meu trabalho, a própria fisioterapia diagnóstica, né? Que é laudar por outros métodos também algumas disfunções que colegas pedem, que médicos pedem, que advogados pedem, né? Que é a fisioterapia diagnóstica, que é uma das partes da fisioterapia forense. Excelente. Muito bom, doutor. Eu acho que foi super interessante, super válido. Agradeço muito a sua presença. Foi muito enriquecedor e eu tenho certeza que para muitas pessoas é uma nova área, uma área que o pessoal quer conhecer. Se quiser até mesmo passar o site da associação para o pessoal estar conhecendo, aprendendo um pouco mais, onde eles encontram informações? Muito bem, então eles podem entrar no site, tá? Vocês podem entrar todos no site do fisioterapiaforense.com.br, tá? Ela é uma associação 100% privada, tá? Mantida pelos próprios formadores da associação. O objetivo dela realmente é divulgar cientificamente e tecnicamente o trabalho do fisioterapeuta forense. Olha que interessante, esse nome fisioterapeuta forense nem existe perante o conselho, ele é um nome de mercado, né? Mas ele cabe tão bem nessa atuação que a aceitação, tá,
de toda a clientela em relação ao que nós falamos. Então, sempre que eu escrevo terapia forense, eu ponho entre aspas, para a pessoa não achar que existe a profissão, né, de fisioterapeuta forense. E nesse site vocês vão ver várias áreas nossas de atuação, os nossos associados, né, como nós fazemos para poder manter o indivíduo como associado, nós somos muito sérios, tá? Agora, a cada 2 anos, ele tem que provar para a gente que ele ainda tem aquele conhecimento da formação dele para ele se manter como membro efetivo. Todo membro efetivo hoje tem a sua carteirinha para se apresentar para o trabalho dele. Existe um QR Code hoje, que é algo moderno, da sua assinatura chancelada pela associação. Em outras palavras, nós tentamos nos organizar, tá? Visto que, eventualmente, o nosso sistema acadêmico não fez isso com a gente. E daí, jogar fora todas as vaidades, quem realmente está atuando no mercado está participando da Associação Brasileira de Terapia Forense. Ou seja, ela não tem anuidade, ela tem comprovação que o indivíduo tem condições de representar esse trabalho que nós tanto chamamos de elite nesse cenário da fisioterapia nacional. Tá? Então, foi um prazer, tá? Agradeço mais uma vez, tá? O povo da associação, tá? O Tocantins está de parabéns, tá? Você também, tá? Perguntas muito bem construídas, muito bem voltadas, porque eventualmente a clientela precisa ouvir, e conte conosco sempre que precisar, tá? Se quiserem me achar, é fácil. www.grupowalace.com.br, lá tem nossas atuações. Muito obrigado. Dr. Wallace, muito obrigado, em meu nome, em nome da Asfito, muito obrigado mesmo, te agradeço de coração por tudo que já vem feito pela fisioterapia, e espero que em breve tenhamos novos assuntos, né, para abordar, porque o tempo acaba sendo um pouco limitado, mas logo, logo estaremos novamente, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer. Agradeço de novo, tá? Fiquem com Deus. Bom evento. Tchau, tchau. Até mais.